Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. O título do nosso estudo hoje é A Letra Mata. A letra mata. Então vamos orar para começar esse estudo. Seja bem-vindo a Artes da Seica. Que o Senhor abençoe você. Então vamos orar para começar esse estudo. Tem muitas coisas maravilhosas neste estudo. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que nos ensina, nos fortalece, nos dá entendimento e revelações das coisas espirituais. Obrigado, Pai, porque nós temos aprendido muito, porque o Senhor tem nos revelado, que possamos crescer e estar prontos para tudo que está vindo. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então vamos agora para o nosso estudo, né? A letra mata. O que Paulo quis dizer com esta expressão, a letra mata? Então, nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, nos diz o seguinte. 2 Coríntios 3, 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, 2 Coríntios 3, do 1 ao 11. Paulo está falando de 2 ministérios do Pai Eterno. Então, vou ler aqui esse texto, vou ler todo, para que fique bem compreensível ao nosso entendimento. Nos diz assim: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, porque nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitório, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Então aqui nós vemos que em 2 Coríntios 3, do 1 ao 11, Paulo está falando de 2 ministérios. Boa noite,
Que o Senhor abençoe você e sua família. Então, Paulo está falando de dois ministérios do Pai Eterno. Então, o Pai Eterno, nós sabemos que é o Deus homem e o Deus Espírito. Uma hora, Deus, ele age como Espírito sobre a humanidade, ele se revela como Espírito, e outra hora como homem, como ser humano. Então, ele tem dois ministérios neste mundo. O primeiro ministério do Pai Eterno, o ministério da letra. Preste atenção, no estudo passado sobre a armadura de Deus, eu já falei um pouco sobre este assunto, né? Então, o ministério da letra, o ministério da escrita da palavra de Deus. A lei é escrita em pedras. A gente sabe que Deus, lá no deserto, no monte, Deus deu as 2 tábuas de pedras para Moisés, escrito com as leis, os 10 mandamentos. Então, ali, a lei de Deus, a palavra de Deus, escrita em pedra, para Moisés entregar a palavra escrita ao povo de Deus. Então, em 2 Coríntios 3,6, Paulo fala do novo ministério, o ministério de uma nova aliança, o ministério de um novo testamento. Então, Lucas 22, 20, lá Jesus fala desse ministério. Vamos lá para Lucas, capítulo 22, verso 20, nos diz assim, versículo 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então, aqui em Lucas 22, 20, a velha aliança ou o Velho Testamento era um ministério da morte, gravado com letras, mas o Novo Testamento já mudou, né? Então, Paulo, em 2 Coríntios 3,6, Paulo fala do novo ministério de uma nova aliança, ministério de um novo testamento. A velha aliança era no Velho Testamento, era com a letra. O Velho Testamento era o ministério da morte, era a letra escrita em tábuas de pedras, ou melhor, era escrito, gravada em pedras, né? Em 2 pedras, as pedras das leis de Deus, os 10 mandamentos. Este era o ministério da morte. Por quê? Porque a letra mata, assim diz a palavra de Deus. Em 2 Coríntios 3,6, a velha aliança, ou Velho Testamento, era o ministério da morte. Paulo diz isso, né? Em 2 Coríntios 3, do 1 ao 11. Porque o Velho Testamento era o ministério da morte. Por quê? Porque o Velho Testamento é o ministério da letra, ou melhor, era a palavra escrita em pedras, não no coração. Então, Êxodo 20, do 1 ao 17, você vai ver ali os 10 mandamentos sendo escritos em pedras, em 2 pedras, né? Jesus, a rocha, a qual o Deus Pai colocou em sua boca as suas palavras, não mais em pedras, mas no próprio Jesus. Então, aquelas 2 pedras que Deus escreveu os mandamentos, né, os 10 mandamentos, aquelas 2 pedras representavam Jesus. Jesus como homem, as pedras representavam Jesus como ser humano. E a escrita em cima das pedras representava a palavra de Deus, que Jesus tinha na sua boca. Então, preste atenção.
No Velho Testamento, Deus Pai é Espírito. Deus Pai é Espírito, como Jesus diz em João 4:24. Então, no Velho Testamento, o Deus Pai se revelava em Espírito. O Deus Pai, o Deus Espírito, deu a seu povo as letras da lei gravada ou gravadas em duas pedras. Então, no Velho Testamento, o Deus Pai, o Deus Espírito, deu a sua lei ou as letras da lei gravadas em duas pedras. Esta era a velha aliança do Deus Pai com o seu povo Israel. Você pode ler Êxodo 20, do 1 ao 17, os 10 mandamentos. Esta era a velha aliança entre Deus e o seu povo Israel. Aliança que nunca foi cumprida pelo povo. Pelo contrário, o povo sempre o desobedeceu. Pessoa nenhuma tem condição de obedecer completamente os 10 mandamentos. Por isso, o povo nunca obedeceu, nem o povo israelita e nem a igreja. Nós, mesmo sendo lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas mesmo assim ainda caímos em algum mandamento. Muitas vezes desobedecemos, porque a letra não tem quem obedeça a não ser Jesus. A letra mata, pois nenhum ser humano pecador pode cumprir toda a lei. Então, enquanto estivermos neste corpo mortal, nesta alma pecaminosa, não cumpriremos toda a lei de Deus. E se não cumprirmos toda a lei de Deus, morremos. Por quê? Porque a desobediência à lei de Deus é morte, traz morte. Adão desobedeceu à lei de Deus e morreu. Por isso a letra mata. Deuteronômio 30, você pode ler lá, 30, do 15 ao 18. Observe bem, em 2 Coríntios 3:7, nos diz assim, vamos lá, 2 Coríntios 3:7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitório. Então, 2 Coríntios 3:7, e se o ministério da morte, né? A letra, ministério da morte. O ministério da morte era o ministério de Jesus entre o seu povo. O Jesus homem, não o Jesus espírito. Jesus veio a este mundo com o fim de dar sua vida para salvar os que creem nele. Então, Jesus, ele é o exterior da palavra. Então, Jesus é como se fosse a letra escrita na pedra, porque Jesus é a pedra e a letra é a palavra escrita na pedra. Então, Jesus é a pedra que tinha a palavra na sua boca, a letra escrita na pedra. Mas por que Jesus, como escrita da letra, mata? Por quê? O ministério da morte, gravado com letras em pedras, o ministério da morte, o ministério de Jesus, gravado com letras, gravado em Jesus como homem, a rocha, Jesus como homem, Jesus a rocha, Jesus se tornou uma pessoa. Então, a rocha, a pedra, que no Velho Testamento foi escrito a letra da palavra de Deus, se tornou uma pessoa. Então, o Verbo se fez carne.
O Verbo se tornou uma pessoa. O verbo, que é a palavra, habitou entre nós. Jesus como homem, como carne e sangue, era a letra que tinha em sua boca um corpo, que tinha em sua boca, em seu corpo, a palavra do Pai eterno. Então você lê João 14:15. Então vamos lá para João 14:15. João 14:15 nos diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, Jesus é a palavra, ele é a lei, ele é a palavra escrita em pedra que se tornou uma pessoa. Então, ele é a letra é a parte visível da palavra. Eu já disse que a palavra tem duas partes, tem a parte visível, a parte exterior, a parte externa e a parte interna. A parte interna é a parte espiritual. Então, Jesus é a escrita, que todo mundo vê, que todo mundo pega, que todo mundo lê. Ele representa esta escrita gravada em pedra. Jesus a pedra e a palavra, a letra escrita. Então, Jesus a escrita que falava a palavra de Deus. Aqui no verso 21 de João 14, Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. E os versos do 23 ao 24 nos diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, o que isso quer dizer? Jesus recebeu o ministério da morte. Jesus recebeu o ministério da letra. Jesus, homem, teria que dar a sua vida para que outros vivessem. Jesus recebeu o ministério da morte, ou melhor, o homem Jesus teria que morrer para que o ministério do Espírito Santo pudesse existir. Então, existe dois ministérios: o ministério da letra, o ministério exterior, que é da escrita, gravada em pedra, que no Velho Testamento o povo de Deus tinha aquela lei, as leis de Deus, escrita em pedras. E no Novo Testamento, este ministério não era mais da letra, mas do Espírito. A letra, a palavra, agora seria escrita não mais em pedras, mas no coração do homem, do ser humano. Então, este ministério é do Espírito. Jesus veio como a escrita da lei, como o ministério de morte, como o exterior da palavra, como o Deus que se fez homem, para que pudesse morrer. Por quê? Porque o ministério da letra mata. A letra mata. A letra mata. Êxodo 20, do 1 ao 17. A letra, para dar vida aos que estavam mortos, teve que morrer. Quem é a letra? Jesus. Jesus é a letra. A pedra que estava escrita, a letra da palavra. Ou melhor, Jesus como homem, que representava aquelas pedras que foi escrita a lei no deserto, se tornou uma pessoa. Estava ali com aquela letra, falando tudo que Deus estava falando para ele. Então, Jesus humano, o Jesus humano que representava a letra da palavra,
representava a escrita da palavra, o exterior da palavra, o cumprimento da palavra. Então Jesus, ele representava tudo isso, ele também era o cumprimento de toda a palavra de Deus, de tudo que era diz respeito a ele. Então Jesus, a encarnação da palavra, teria que morrer, pois ele veio a este mundo para cumprir toda a palavra que era escrita sobre as duas pedras, sobre Jesus. Aí você lê Isaías capítulo 53 e você vai ver que lá fala da morte de Jesus, da morte do Filho de Deus, o Deus que se tornou uma pessoa. Somente a morte, somente o Deus encarnado pôde cumprir toda a lei de Deus, que lhe trouxe a morte. Presta atenção bem aqui. O cumprimento da lei de Deus para Jesus, porque Jesus cumpriu toda a lei. E ele, ao cumprir toda a lei, toda a escrita da palavra, para ele trouxe a morte. Meu Deus. O que isso quer dizer? Porque ele trouxe a morte para que viesse o ministério do Espírito. Então, o ministério de morte, que é o ministério da letra, teria que morrer para vir o ministério do Espírito. Porque o ministério do Espírito é o ministério de vida, não de morte. O homem Adão morreu e com ele toda a humanidade, por não cumprir a lei do Pai Eterno. Pois a desobediência de Adão, a palavra falada de Deus, a palavra falada, Deus falou e ele não cumpriu a lei de Deus, que Deus tinha falado, Deus tinha mandado ele obedecer. Então, a palavra falada de Deus teria morte, tanto para ele como para toda a humanidade. Então, se ele não obedecesse a palavra falada de Deus, ele morreria. Deus disse: não coma o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comer, vai morrer. Ele não obedeceu e morreu. Então, o ministério da palavra no Éden era o ministério da palavra falada e causava a morte se houvesse a desobediência. No Antigo Testamento, a palavra escrita, se não obedecesse, causava morte. Adão desobedeceu a palavra falada de Deus e ele e toda a humanidade morreram, se afastaram espiritualmente do Pai Eterno. Já Jesus, o segundo Adão, morreu por obedecer toda a palavra do Pai Eterno gravada em pedras, escrita escrita em pedras. Então, Adão morreu por não obedecer a palavra de Deus. Jesus morreu por obedecer toda a palavra, toda a letra, toda a palavra escrita em pedra. Jesus obedeceu e morreu. Então, a letra da palavra traz a morte, porque é o ministério de morte, meu Deus. O cumprimento da palavra de Deus por Jesus lhe trouxe a morte, pois a palavra dizia que para o ser humano ser purificado teria que ser com sangue. Agora nós vamos lá para Hebreus, capítulo 9. Hebreus 9, do 16 em diante, diz assim. Hebreus 9, do 16 ao 22, nos diz assim: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador,
Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Então, o primeiro testamento, que é o Velho Testamento, que é os 10 mandamentos, ele também foi consagrado com sangue. Só que sangue de animais, né? Então, por isso Paulo diz assim, por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, ele foi consagrado com sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e isopo e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Então, Moisés aspergiu o livro, né? A escrita que estava lá nas pedras. E também ele aspergiu todo o povo com sangue. Isso Paulo está dizendo aqui. Aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, para que houvesse purificação no povo, teria que haver a morte de alguém. No caso do Velho Testamento, eram os animais. Os animais teriam que morrer, dar o seu sangue, para que as pessoas fossem purificadas, porque o sangue daqueles animais representava o sangue de Jesus. Então, primeiro vem o ministério terreno, segundo os Coríntios 3, do 6 ao 7. Segundo os Coríntios 6, segundo os Coríntios 6, segundo os Coríntios 3, do 6 ao 7. Então, vamos lá. Segundo os Coríntios 3, do 6 ao 7. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Então, o ministério da morte, o ministério da letra escrita em pedra. Moisés, quando desceu o monte, o rosto dele estava brilhando. E o povo não pôde contemplar aquela glória, né? Botaram um pano no rosto de Moisés para que o povo não visse aquela glória, porque estavam assustados. Esse era o ministério da morte. E aqui Paulo está dizendo, se ele foi um ministério de glória, quanto mais o ministério do Espírito de Deus, que é permanente. Então, aquele ministério da letra, aquele ministério era terreno, não era permanente, não era para sempre, era provisório, tinha tempo determinado de acabar. E o tempo seria a morte de Jesus, morreu Jesus, cumpriu a lei, morreu Jesus, o testamento foi encerrado e começou um novo testamento, uma nova aliança. Então, como Paulo diz, não se pode ter encerrado um testamento com o seu, a pessoa estando viva. Ela primeiro tem que morrer para poder
encerrar tudo aquilo, né? Sua vida acabou tudo em relação a ele. Então, o testador estando vivo, tá tudo normal para ele está vivo ainda. Então, ele está em pleno vivência no seu testamento, ninguém tem direito. Segundo, né? Primeiro vem o ministério terreno, que é o ministério da letra, que é o ministério de Jesus, o exterior da palavra. A escrita da letra teria que morrer, é o ministério da morte, Jesus teve que morrer. Primeiro veio o ministério do Deus homem, que era um ministério de morte, tanto para ele como para todos aqueles que o rejeitam. Então, o ministério de Jesus foi o ministério da morte dele para salvar a humanidade, mas o ministério da morte para aqueles que rejeitam a Jesus. Segundo, vem o ministério espiritual, o ministério do Espírito de Deus. Então, segundo os Coríntios 3:8 nos diz assim: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, o ministério do Espírito de Deus, a glória é maior do que o ministério terreno, o ministério da letra, o ministério de Jesus homem, porque o ministério do Deus homem foi passageiro, mas o ministério do Deus Espírito é eterno, não tem fim. Então, o ministério do Deus Espírito é o ministério de vida, pois não é mais gravado em pedras, mas no coração das pessoas. Então, o ministério da morte, da letra, não é gravado no coração das pessoas, é gravado no papel, nos nossos dias. No Antigo Testamento foi nas pedras, que representava Jesus, mas também depois eles escreviam nos pelos de animais, nos papiros, e foram mudando até chegar em nós, né? Nos papéis. Mas o ministério do Espírito, a palavra é gravada no coração daquele que já tem Jesus. O ministério do Espírito é o ministério de vida, pois não é mais gravado em pedras, mas no coração das pessoas. Então você lê isso em 2 Coríntios 3:9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então, em Cristo todos nós seremos justificados. É diferente do ministério da letra. Aqui é individual, o ministério do Espírito é individual. Cada pessoa tem que receber Jesus para ser justificado, perdoado. Em João 3:5 nos diz, né? Paulo diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, para você ter o ministério do Espírito em você, você precisa nascer da água e do Espírito. A água é a palavra e o Espírito é o Espírito de Deus, que é o ministério dele. É gravar em cada coração a palavra de Deus. Não é mais gravada em letras, em pedras. É gravada no coração para você nunca mais esquecer a palavra de Deus. Escrevendo em pedra, escrevendo em papel, você esquece, mas no coração não, porque o Espírito de Deus está no seu coração. E o seu coração é o seu espírito. Então, a palavra que na velha aliança foi gravada em 2 pedras, agora seria gravado no coração o espírito de todo aquele que crê em Jesus homem, em Jesus como sendo a letra da palavra, como sendo o exterior da palavra.
como sendo a parte visível da palavra, mas também o interior da palavra, como sendo Deus homem, mas também o Deus Espírito. Então, João 10:30 nos diz o seguinte, João capítulo 10, versículo 30, nos diz assim, João 10:30, eu e o Pai somos um. Jesus está dizendo, eu e o Pai somos um. Eu, homem, eu, exterior da palavra, eu, escrita, a escrita da palavra nas pedras, eu sou, eu, homem, eu, escrita da palavra na pedra, e o Pai, e o Espírito, e o ministério do Espírito, somos um. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos a mesma pessoa. Em João 1:1, diz o seguinte, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então, a palavra no princípio estava na boca do Deus Espírito, do Deus Pai. Então, diz assim, Gênesis 1:2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3, e disse Deus, Deus, Espírito, vai usar a palavra falada, não a palavra escrita, mas falada, ele vai falar a palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, no Éden, né, na criação do mundo, a palavra era falada. Deus falou para Adão, Deus falou para Caim, Deus falou. Agora, no tempo de Moisés para frente, a palavra é escrita em pedras. Deus fala e os homens escrevem. Deus começou escrevendo em pedras a sua palavra, as suas leis. E em Cristo, representando esta escrita, o exterior da palavra, aquilo que a gente pode ver, aquilo que a gente pode aprender, aquilo que a gente pode ler, aquilo que a gente pode pegar, a escrita, a lei, o exterior, Jesus, o ministério da letra, o homem Jesus. Este ministério é um ministério de morte. Jesus teve que morrer para que pudesse vir o ministério espiritual, o ministério do Espírito. Então, no verso 14 de João 1, diz o seguinte, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra que no Éden, né, na criação do mundo, era falada, mas depois que o homem foi expulso do Éden, ela se tornou letra escrita em pedras. E no Novo Testamento ela se tornou uma pessoa, ela se tornou um ser humano. Ela deixou de ser somente falada e só o homem só ouvia a palavra. Ela deixou de ser só escrita em pedras. Ela passou a ser uma pessoa que, além de ser vista, ser um ser humano como nós, não só se ouvia, mas ele também escrevia. Ele escreveu na areia, né? Jesus escreveu na areia. Então, o ministério da escrita, da letra, da lei, era um ministério de morte. E essa morte é do Filho de Deus. Era do Filho de Deus, né? O Filho de Deus veio no Novo Testamento para cumprir
toda a palavra escrita em pedra. Ele cumpriu todas. E em Isaías 53, ele teria que morrer para aqueles que estavam mortos, porque desobedeceram a palavra falada lá no Éden. Eles morreram, e para que eles voltassem à vida, a palavra escrita em pedras lá em Moisés, e se tornado um ser humano lá no Novo Testamento, pudesse morrer para dar novamente a vida àqueles que morreram lá no Éden, em Adão. Então, todos aqueles que ouvem a palavra de Deus escrita e também espiritual, porque a palavra tem duas partes. Tem a parte exterior, que é a parte escrita, a parte visível. Mas tem a parte interior, que é o Espírito de Deus falando aos nossos corações para nos salvar. Então, aqueles que ainda não têm Jesus, o ministério do Espírito, a palavra espiritual está falando aos corações deles. Mas aqueles que já têm Jesus, o Espírito de Deus está no nosso espírito, escrevendo no nosso coração a sua palavra. No Novo Testamento, a palavra foi gravada, escrita por Deus em duas pedras. Mas as pedras onde estavam gravadas, escritas, as leis foram quebradas por Moisés, devido à ira de Moisés em ver o pecado do povo. Então, Deus escreveu em duas pedras os 10 mandamentos. Moisés, quando veio levar essa lei ao povo, o povo já havia se desviado. Antes de receber a escrita da letra em pedras, o povo já havia se desviado. Já havia quebrado a aliança com Deus. Moisés, irado, quebrou aquelas pedras. Ali representava a primeira aliança que Deus fez com o seu povo, que foi quebrada. O povo de Deus colocou outros deuses diante do seu Deus. O povo de Deus abandonou o seu Deus por outros deuses. Foi quebrada a primeira aliança. Então teria que vir a segunda. A primeira aliança, a aliança de morte. Ninguém pode cumprir toda a escrita da letra. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós, por mais que queremos fazer a vontade de Deus, sempre estamos pecando. Então teve que vir a segunda aliança, o segundo testamento, a segunda aliança, que é a aliança no sangue de Jesus, né? E esta aliança é espiritual, não é só o exterior da letra, não é só o palpável da letra, não é só o visível da letra, é o interior da letra, é o espiritual da letra, ou da palavra, né? As duas primeiras pedras onde estavam escrita a lei, a letra da palavra de Deus, representava a velha aliança feita entre o povo de Deus, o povo de Israel e Deus, né? Essa aliança foi quebrada quando o povo trocou o seu Deus por outros deuses que não eram Deus. Muitas vezes nós estamos trocando o nosso Deus, trocando o nosso Deus por outras coisas. Muitas pessoas deixam Deus pelo futebol, pela sua família, pela sua mulher, pelo seu passeio, pelas tantas coisas.
é o seu ídolo, é o seu político de estimação, é o seu jogador de estimação, é o seu ator, atriz de estimação, e assim são tantas coisas que estão colocando no lugar de Deus, né? A velha aliança foi desfeita. Deus iria fazer uma nova aliança com o seu povo. Uma aliança que não seria mais com um povo que seria Vou ler bem aqui de novo. Uma aliança que não seria somente com um povo terreno, mas com um povo que seria espiritual. Então agora Deus iria fazer uma nova aliança. E esta aliança não era só exterior, mas interior. Não era só uma coisa visível, mas era a parte invisível da palavra, que é o Espírito de Deus, né? A palavra que no princípio estava com Deus e na velha aliança estava gravada, escrita em pedras, agora se tornaria uma pessoa. Ela se encarnaria para fazer uma nova aliança. Não mais uma aliança como foi feita no Velho Testamento, mas uma nova aliança, uma aliança gravada ou escrita nas pedras, mas no coração do homem. A palavra deixaria de ser somente a escrita da palavra em pedras e passaria a ser uma pessoa, para com o seu sangue fazer uma nova aliança que fosse escrita não somente nas pedras, parte visível, mas fosse escrita na mente, alma, e no coração, espírito do Filho de Deus. Então agora esta aliança era uma aliança mais profunda, era uma aliança interior, era a parte interior, não a parte exterior, não só com o homem Jesus, mas com o homem Jesus e com o Deus Jesus. Não só com uma parte da palavra, mas com toda a palavra. Toda a palavra é a parte exterior, que é Jesus, que é o Deus homem, mas a parte interior, que é o Deus Espírito. Então o Deus homem veio como o exterior da palavra, como a escrita da letra, que se tornou um ser humano para dar a vida dele, derramar o seu sangue, para que através do seu sangue, porque todas as coisas, ou quase todas as coisas, são purificadas com sangue, sem derramamento de sangue não há purificação. A palavra se tornou um ser humano para poder purificar todos aqueles que querem ser purificados, serem salvos, para que uma nova aliança fosse feita com esta pessoa, uma aliança espiritual. Agora não seria escrito mais em uma pedra, mas o Espírito de Deus estaria no nosso espírito, escrevendo esta palavra no nosso coração, no nosso espírito. Esta nova aliança seria feita no sangue da palavra encarnada, da letra que era Jesus, a parte visível da palavra. A primeira aliança que Deus fez com o povo de Israel, com a nação de Israel, foi invalidada pelo povo, quando o povo abandonou o seu Deus. Em Jeremias 31, do 31 ao 32, Deus está dizendo que iria fazer uma aliança nova com a casa de Israel. Jeremias, acho que nós já estamos passando do tempo. Vou ler bem aqui rapidinho. Jeremias 31, do 31 ao 32, nos diz assim. 31 ao 32. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá.
não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, o povo de Israel invalidou a aliança que Deus tinha feito com eles. Por quê? Porque quebraram as suas leis. Eles não cumpriram a lei de Deus. Então, não vai dar para mim continuar esse estudo, ainda tem muitas coisas, eu quero detalhar bem direitinho essa palavra para que os irmãos entendam. Então, vou parar aqui e no próximo estudo, sábado, eu vou continuar com esse estudo. Então, lembre de uma coisa: Jesus é a letra escrita na pedra. Jesus é a pedra. E a letra, a escrita, é a palavra visível para nós, é o exterior da palavra. É a palpável, né? É a carne, é a palavra que se fez um ser humano. Jesus é esta palavra, esta letra que foi escrito na pedra. Jesus é a pedra da qual essa letra foi escrita. Jesus é aquele que falava o que o Espírito de Deus colocava na sua boca. E o Espírito, ou melhor, e o ministério da letra escrita em pedra é o ministério de morte. Jesus morreu para poder salvar a todos nós. Que o Senhor nos abençoe e no próximo sábado eu vou continuar com esse estudo para ficar bem mastigadinho. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que nos ensina, Pai, tudo o que nós precisamos saber. Nós vemos que tem dois ministérios. O ministério terreno, seu ministério terreno, que é o Senhor como homem, como escrita da letra, que se tornou um ser humano para dar a sua vida, para morrer, porque a letra mata. A letra mata o homem que não obedece a ela. E todos nós somos desobedientes. Mas a letra também matou Jesus, mesmo obedecendo toda a palavra, toda a lei, porque a palavra dizia que ele precisava morrer, por isso ele morreu cumprindo toda a lei, porque a palavra dizia que ele precisava morrer e ele morreu cumprindo o que a letra dizia que ele tinha que morrer, para que nós, mortos, longe de Deus, tivesse uma segunda oportunidade de lhe receber, de ter novamente a libertação dos nossos pecados das mãos do maligno. Obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. A sua palavra nos liberta, porque agora ela é escrita não mais em pedras, em Jesus, mas ela é escrita nos nossos corações, porque Jesus em espírito está no nosso coração, no nosso espírito. Abençoa cada um dos teus filhos, Pai, que eles possam ter entendido esta palavra profunda e que mastigue bem, deguste bem este alimento espiritual e cresça. Assim, obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Que os irmãos possam mandar essa live, esse estudo para muitas pessoas, para que eles também sejam alcançados com a palavra de Deus e cresçam. Nós precisamos crescer no conhecimento de Deus, no poder do Espírito, estar vestido com toda a armadura de Deus, porque o que está vindo para nós não é brincadeira. E quem não tiver fortalecido em Deus, na palavra verdadeira de Deus, vai tombar. Que os irmãos entendam isso. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. E mande esta live para frente. Dê o seu bonzinho. E compartilhe
e assim você está ajudando a evangelizar.